Eu vou fazer essa amostra que eu já comecei. Aí eu faço 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, volta na agulha. E eu faço aqui um ponto alto, mais uma correntinha, mais outro ponto alto. Faço mais outra correntinha, volta na agulha, faço mais outro ponto alto, que eu faço mais 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, volto na agulha, eu faço mais outro ponto alto, que eu faço mais outra correntinha, volto na agulha, faço mais outro ponto alto, mais outra correntinha, volto na agulha, eu faço mais outro ponto alto, mais outra correntinha, volta na agulha, ponto alto, até chegar no final. Mais outra correntinha, volta na agulha, aqui nessa alça eu faço mais outro ponto alto, mais outra correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas, volto na agulha, aqui nessa alça eu faço mais outro ponto alto, fazendo ponto alto até eu chegar no final. Outra correntinha, volto na agulha, eu faço mais outro ponto alto, até chegar no final. Volto na agulha, faço mais outro ponto alto, mais outra correntinha, volto na agulha, mais outro ponto alto, vou fazendo até chegar no final, mais outra correntinha, volto na agulha, faço mais outro ponto alto, mais outra correntinha, volto na agulha, eu faço mais outro ponto alto, que é aqui dentro dessa alça. Mais 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, volto na agulha, aqui nessa alça, mais outro ponto alto, mais outra correntinha, volto na agulha, faço mais outro ponto alto, até eu chegar no final, mais outra correntinha, volta na agulha, mais outro ponto alto, mais outra correntinha, volta na agulha, eu faço mais outro ponto alto, mais outra correntinha, volto na agulha, que nessa alça aqui eu faço mais outro ponto alto, que eu faço 1, 2, 3 correntinhas, volto na agulha, que nessa alça eu faço mais outro ponto alto. Aí eu faço mais outra correntinha, que eu cheguei no final. Aqui eu faço mais 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, volto na agulha, aqui nesse espaço aqui eu faço outro ponto alto. Volta na agulha, eu vou fazendo ponto alto até chegar no final, mas outra volta na agulha,
mais outro ponto alto, fazendo até chegar no final. Mais outra volta na agulha, faço mais outro ponto alto até chegar no final. Vou fazendo ponto alto até eu chegar no final. Aqui nesse espaço, que é na alça, eu faço mais 2 pontos altos aqui nessa alça. Agora eu faço mais 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Volta na agulha. Aqui nessa alça eu faço mais 2 pontos altos. Fazendo ponto alto até chegar no final. Outra volta na agulha. Fazendo ponto alto até chegar no final. Outra volta na agulha. Fazendo ponto alto até chegar no final. Outra volta na agulha. Vou fazendo ponto alto até chegar no final. Outra volta na agulha. Ponto alto. Vou fazendo até chegar no final. Outra volta na agulha. Ponto alto. Outra volta na agulha. Fazendo ponto alto até chegar no final. Aqui nessa alça aqui eu faço mais 2 pontos altos. Fazendo ponto alto até chegar no final. Mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas. Volto na agulha. Mais 2 pontos altos. Vou fazendo ponto alto até chegar no final. Mas outra volta na agulha. Ponto alto. Outra volta na agulha. Fazendo ponto alto até chegar no final. Mas outra volta na agulha. Fazendo ponto alto até chegar no final. Outra volta na agulha. Fazendo ponto alto até chegar no final. Outra volta na agulha. Fazendo ponto alto. Outra volta na agulha. Fazendo ponto alto até chegar no final. Outra volta na agulha. Vou fazendo ponto alto até chegar no final. Que nesse espaço aqui, que é na alça, eu faço mais 2 pontos altos. Até chegar no final, mais outro ponto alto. Até chegar no final. Que eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas, volta na agulha. Que no mesmo espaço eu faço mais 2 ponto alto. Volta na agulha, ponto alto. Mais outra volta na agulha. Fazendo ponto alto até chegar no final. Mais outra volta na agulha. Fazendo ponto alto até chegar no final. Outra volta na agulha. Vou fazendo ponto alto até chegar no final.
outra volta na agulha, fazendo ponto alto até chegar no final. Outra volta na agulha, fazendo ponto alto até chegar no final. Aqui é na alça, eu faço 2 pontos altos. Fazendo ponto alto até chegar no final. Três correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, volta na agulha, mais 2 pontos altos, aqui dentro dessa alça. Mais outro ponto alto, vou fazendo até chegar no final. Mais outro ponto alto, vou fazendo até chegar no final. Cheguei no final, aqui eu faço um ponto baixo. Agora eu faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 4 correntinhas. Volto na agulha, eu faço mais outro ponto alto, até chegar no final, que eu faço mais uma correntinha, volto na agulha, mais outro ponto alto, vou fazendo até chegar no final, mais outra correntinha, volto na agulha, ponto alto. Que eu dei uma errada aqui, tem que desmanchar. Outra volta na agulha, uma correntinha, outra volta na agulha, ponto alto. Mas outra correntinha, volta na agulha, ponto alto. Vou fazendo até chegar no final. Aqui nessa alça, mais 2 ponto alto. Fazendo até chegar no final. Aqui nessa alça eu faço 2 ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, volto na agulha, aqui nessa alça, eu faço mais 2 ponto alto, fazendo até chegar no final. Mais outra correntinha, volto na agulha, vou fazendo ponto alto até chegar no final. Mais outra correntinha, volto na agulha, vou fazendo ponto alto até chegar no final. Mais outra correntinha, volta na agulha, vou fazendo ponto alto até chegar no final. Mais outra correntinha, volto na agulha, mais outra correntinha, volto na agulha, vou fazendo ponto alto até chegar no final. Aqui nessa alça eu faço mais 2 ponto alto. Eu vou fazendo até chegar no final. Aqui eu faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, 3 correntinhas, volto na agulha, mais 2 ponto alto, aqui nessa alça. Fazendo ponto alto até chegar no final. Mas outro ponto alto. Mas outra correntinha, volto na agulha, fazendo ponto alto até chegar no final. Fazendo até chegar no final.
ponto alto. Mais outra correntinha, volta na agulha, fazendo ponto alto até chegar no final. Mais outra correntinha, volta na agulha. Aqui nessa alça eu faço mais 2 ponto alto. Aqui eu faço mais 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, volto na agulha, aqui na alça eu faço mais 2 ponto alto. Vou fazendo até chegar no final, ponto alto. As outra correntinha, volta na agulha, fazendo ponto alto até chegar no final. As outras, ponto alto. As outra correntinha, volta na agulha, fazendo ponto alto até chegar no final. Ponto alto. Mas outra correntinha, volta na agulha. Aqui nessa alça eu faço mais 2 ponto alto. Aqui eu faço umas 3 correntinhas, 1, 2, 3, 3 correntinhas, volto na agulha. Aqui nessa alça eu faço mais 2 ponto alto. Volta na agulha, ponto alto, mais outra correntinha, volta na agulha, faço mais outro ponto alto. Mais outra correntinha. Cheguei no final. Aí eu faço ponto baixo. Cheguei no final. Aqui eu faço mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas. Volto na agulha. Eu faço ponto alto. Até chegar no final. Mas outra correntinha, volto na agulha. Vou fazendo até chegar no final. Mas outra correntinha, volto na agulha. Ponto alto. Mas outra correntinha, volta na agulha, fazendo ponto alto, até chegar no final. Só ponto alto. Outra volta na agulha. Aqui nessa alça eu faço mais 2 ponto alto. Aqui eu faço mais 3 correntinhas, 1, 2, 3. 3 correntinhas, volto na agulha, aqui na alça e eu faço mais 2 ponto alto. Só ponto alto, vou fazendo até chegar no final. Mas outra volta na agulha, fazendo ponto alto, até chegar no final. Mas outra correntinha, volta na agulha, fazendo até chegar no final. Mas outra correntinha, volta na agulha, ponto alto. Mas outra correntinha, volta na agulha, fazendo ponto alto, até chegar no final. Outra correntinha, volto na agulha, vou fazendo até chegar no final. Ponto alto. Vou fazendo ponto alto.
até chegar no final. Aqui nessa alça eu faço mais 2 ponto alto. Aqui nessa alça eu faço mais 2 ponto alto. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. 3 correntinhas, volto na agulha, mais 2 ponto alto. Aqui na alça. As outras, volto na agulha, fazendo ponto alto até chegar no final. Outra volta na agulha, ponto alto. Mas outra correntinha, volta na agulha. Mas outra correntinha, volto na agulha, faço mais outro ponto alto. Mas outra correntinha, volto na agulha, fazendo ponto alto, até chegar no final. Outra correntinha, volto na agulha, fazendo ponto alto, até chegar no final. Mas outra correntinha, volto na agulha, e nessa alça eu faço mais 2 ponto alto. Outra volta na agulha, ponto alto. Aqui eu faço umas 3 correntinhas, 1, 2, 3, 3 correntinhas, volto na agulha, aqui nessa alça eu faço mais 2 ponto alto. Volto na agulha, fazendo ponto alto, até chegar no final. Só ponto alto. Outra volta na agulha, mais outra correntinha, volto na agulha, fazendo mais outro ponto alto. Outra correntinha, volto na agulha, fazendo ponto alto, até chegar no final. Mais outra correntinha, volto na agulha, mais outra correntinha, volto na agulha, fazendo ponto alto até chegar no final. Mais outra volta na agulha, fazendo ponto alto até chegar no final. Que nessa alça eu faço mais 2 ponto alto. Aqui eu faço umas 3 correntinhas, 1, 2, 3. 3 correntinhas, volto na agulha. Que na alça eu faço mais 2 ponto alto. Fazendo ponto alto até chegar no final. As outras volto na agulha, fazendo ponto alto até chegar no final. Outra volta na agulha, ponto alto. Mas outra correntinha, volto na agulha, mas outro ponto alto. Mas outra correntinha, cheguei no final. Nesse final é ponto baixo. Cheguei no final. Agora, eu cheguei no final, agora eu vou fazer ponto baixo. Até chegar no final, só ponto baixo. Até chegar no final, é só ponto baixo. Só ponto baixo. As outras, ponto baixo. Só ponto baixo. Só ponto baixo, até chegar no final. Aqui nessa alça eu faço 3 ponto baixo. 2, 3. 3 ponto baixo.
Vou fazendo ponto baixo até chegar no final. Só ponto baixo. Mais outro ponto baixo. Só ponto baixo. Fazendo ponto baixo até chegar no final. Só ponto baixo. Fazendo ponto baixo até chegar no final. Fazendo ponto baixo até chegar no final. Nessa alça aqui, são 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 3 pontos baixos na alça. Vou fazendo ponto baixo até chegar no final. Fazendo ponto baixo até chegar no final. Só ponto baixo. Fazendo ponto baixo até chegar no final. Só ponto baixo. Fazendo ponto baixo até chegar no final. Cheguei na alça, mais 3 pontos baixos na alça. 1, 2, 3. 3 pontos baixos na alça. Só ponto baixo, até chegar no final. Vou fazer ponto baixo até chegar no final. Só ponto baixo. Fazendo ponto baixo até chegar no final. Só ponto baixo. Fazendo ponto baixo até chegar no final. Na alça, eu faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 3 pontos baixos. Fazendo ponto baixo até chegar no final. Só ponto baixo. Fazendo até chegar no final. Cheguei no final. Que agora eu cortei a linha. Já cheguei no final. Aqui eu pego aqui.
Dou uma amarradinha aqui para não soltar. Terminei. Se inscreva no meu canal, deixa o like, o comentário, o joinha e até o próximo vídeo.